noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos para mais um LCA Entrevista. E hoje o nosso convidado é José Rampazzo, que nos deu a liberdade para chamar pelo sobrenome Rampazzo. Seja muito bem-vindo, Rampazzo. Eu convido você a se apresentar aqui para quem está nos assistindo. Obrigado, Lilian. Boa noite. Como você mesmo falou, né? Pode me chamar pelo sobrenome, que é o meio que a maioria das pessoas me conhece. Tanto no meio profissional e até no meio pessoal também, tirando minha família que me conhece pelo primeiro nome, mas Rampazzo é o mais comum mesmo, né? Já me apresentando para quem nos assiste aí, nos escuta, eu sou natural de Piracicaba, né? Então estou perto aí de Campinas, 80 quilômetros, mas eu fiquei muito tempo em Campinas aí, eu já vou falar sobre isso. Eu sou economista, sou bacharel em economia pela USP de Ribeirão Preto, tenho mestrado em economia pela PUC São Paulo, já são 20 anos que eu defendi o mestrado, inclusive. Não, 20 anos não, 14, que eu defendi em 2006, mas de formação eu tenho 22 anos, me formei em 98 na FEA Ribeirão, né? Sou da terceira turma de economia e tenho 22 anos de carreira, então, né? Dado o tempo de formação até hoje, né? E passei por algumas empresas relevantes aí do cenário nacional do Brasil, né? Comecei como auditor e consultor de empresas pela PricewaterhouseCoopers, né? Hoje chamada de PwC, é uma linha de atuação muito interessante para quem atua justamente na área de negócios, direito, né? Hoje, TI também, hoje, o pessoal é muito recomendada por essas empresas, são as chamadas Big Four, né? De auditoria, de consultoria contábil, de TI, de consultoria. Depois de 3 anos eu caminhei para abrir um negócio próprio, então já lá atrás a gente já havia passado por uma experiência com uma empresa de consultoria, voltada para captação de recursos, BNDES principalmente. Éramos em 3 sócios, e essa empresa durou 2 anos, onde cada um sócio decidiu voltar a estudar. Então foi aí que eu e os outros 2 entramos na academia para fazer mestrado. Todos em economia. Nesse meio tempo, então, isso já meados de 2004, eu entrei no mestrado na PUC, depois de um ano de estudos, né? Também tem que passar pela prova do vestibular do mestrado. Um ano de estudo, a gente foi para São Paulo, e aí eu acabei fazendo o mestrado lá em economia política, recomendo também, onde eu me especializei em infraestrutura, então em economia da infraestrutura, só que aí ligado ao saneamento básico. Juntamente com esse período do mestrado, eu comecei a dar aulas, né, em 2004. Vamos dizer que eu tenho 15 anos de trabalho com educação, então. Né? Bem. E aí... pode ir. E que te motivou, Rampazzo, a escolher economia? Você fez graduação e depois o mestrado na área. Qual é o segredo? Que paixão é essa pela economia? Bom, quando da época do vestibular, né, de ensino médio, primeiro, colegial, segundo, terceiro, eu tinha mais facilidade, como todos têm, com certas disciplinas. Eu tinha muita facilidade com história e geografia, eu gostava muito de ler. E os fatos econômicos sempre me interessaram. Então eu fazia muita associação do período histórico com o período econômico. Mas quem me deu esse insight, vamos dizer assim, foi meu professor de história. O professor de história que eu tive aqui no ângulo em Piracicaba, na época, ele conseguia fazer
associações entre épocas diferentes, Uhum. diferentes, de naturezas diferentes. Então ele conseguia fazer o elo entre o econômico e o histórico, passando pelo ambiente geopolítico da época, histórico e tudo mais, né? E isso me deixou fascinado, né? Eu falei assim, olha aí, uma coisa interessante, né? E quando a gente olha para as carreiras, tudo bem, você tem ciências contábeis, você tem administração, você tem relações internacionais, economia, engenharia, direito, cada uma delas tem uma parte associada, né, aos fenômenos históricos, econômicos e tudo mais. Mas a economia mesmo, as ciências econômicas, ela consegue interligar todos esses pontos, né? Então, um economista, ele, por exemplo, ele pode não ter a visão de empresas que um contador ou um administrador tem, mas ele vai ter toda a formação histórica que permite fazer a interação com os fatos econômicos. Uau! Né? Então você tem o link da matemática com a história e com os números, né? com a economia. Então, assim, eu ainda falo até para os meus alunos, geralmente, assim, que ser economista é muito fácil, porque você pode trabalhar em qualquer área. Temos economia da educação, economia da saúde, economia da infraestrutura, economia do entretenimento. Você tem vários tipos de economia para cada setor da economia, para cada setor econômico. Então, Esse professor, além dele influenciar você a escolher economia, ele também te influenciou para você seguir a carreira como professor? talvez implicitamente, pode ser que sim, você começa a criar uma admiração por essas figuras, né? Mas eu comecei a dar aula mesmo por necessidade, porque eu era muito preso na hora de me expor, né? E na faculdade eu passei por uns períodos muito estressantes, assim, de apresentação de trabalhos. Mas assim, eu travava, eu não me preparava direito. É. É, é. Pensa no jovem de 18 anos na faculdade. Eu sei que hoje tem muitos que. Tem uns que já nascem com a oratória boa, tem outros que se preparam. Mas pensa numa pessoa que não se preparava e que não tinha capacidade de até improvisar na frente, de falar com clareza. Essa pessoa pode olhar para mim que era ela. Então eu sofri muito, né? Os professores não tinham paciência. É. Ao contrário, teve uma vez que eu apresentei uma disciplina de desenvolvimento econômico, inclusive. A pessoa que estava como pai do meu grupo, ele falava muito bem, tanto que ele é diretor comercial. Ele deu um show sem estudar nada. E aí depois fui eu apresentar. E eu até que me preparei razoavelmente, mas eu não consegui me expressar. Aí o professor ficou muito bravo comigo. Talvez tenha sido a gota d'água para eu buscar novas formas de expressar comportamento, expressar pensamento, né? E a forma que eu escolhi foi dar aula, que na verdade meio que um contrassenso, né? Sim. Então, assim, na verdade eu não comecei a dar aula em 2004, comecei a dar aula em 97. Uhum. Um cursinho comunitário que a FEA Ribeirão, acho que ainda tem, mas na época eu já fazia esse trabalho com o pessoal de baixa renda, né, em Ribeirão Preto. E eu E peguei como uma. é que foi? Conta como é que foi esse desafio de entrar em sala de aula para superar essa questão de vergonha, medo, receio de exposição.
era um momento que eu precisava mudar de patamar, né? Esse é o termo da moda hoje, né? Mudar de patamar, né? Já no quarto ano de faculdade, você ter problemas para apresentar qualquer que seja a natureza da disciplina do trabalho, a gente precisa ter, é aí que entra a nosso julgamento interno, né? Do que a gente precisa ter clareza do momento que estamos e que vivemos, né? Eu sabia que para mim era uma cruz buscar motivação para me expor às pessoas. Eu sempre fui muito mais de escutar do que falar. E quando as pessoas falam comigo, elas se surpreendem. Quem me conhece, quem me conheceu lá atrás, quem me conhece hoje. Porque precisamos evoluir. Faz parte do aprendizado e como ser humano também. A gente temos que evoluir. Então, esse desafio para mim de entrar em sala de aula foi assustador, mas ao mesmo tempo me abriu portas. E me desenvolvi como ser humano e profissional. Porque até hoje eu sou requisitado para fazer palestra, para dar cursos. E aí não é só no âmbito universitário, mas pós-universitário, né? Pós-graduação. Outro dia me chamaram para falar, por exemplo, aí começa as portas a se abrir, né? Me chamaram para falar, por exemplo, numa feira de profissões. Te chamam para falar em congresso. Os professores olham para você de outro jeito, as pessoas, né? Não é que a gente começa a ganhar gabarito, mas as pessoas veem o resultado do seu trabalho, no que você fala, no que você expressa, né? Eu acho que isso é importante, né? Você superou em 200% do Rampazzo aluno para nessa transição para o Rampazzo professor. E o resultado prático disso foi que, quando entrei no mestrado em 2004, eu entrei antigamente, nessa época, o COC era uma rede de ensino, de cursinho, de terceiro colegial muito forte, preparatório para vestibular. E eu entrei como professor do COC, que coincidentemente na época a sede era em Ribeirão. Então, concorrendo com objetivo, etapa, poliedro. E eu entrei no quadro de professores do COC fazendo uma prova do jeito que eu gostava de resolver as questões da FUVEST, por exemplo. Eu resolvi igual o professor de matemática. Outra coisa que me fascinava era isso, a forma de resolução do professor. Extremamente didático, com uma lousa bem feita, paciência para mostrar. Então, assim, gerou louros, né? Eu acho que foi uma época muito boa, porque eu entrei em sala com 300. Você imagina aquela pessoa que não conseguia falar numa faculdade e de repente está envolvida com 300 pessoas numa sala de aula. E competências que você acredita ter sido fundamental para você nessa transição? Primeiro, coragem, né? Coragem de mudar uma situação. A gente precisa ter coragem para assumir riscos. Da mesma forma que você abriu a tua empresa de consultoria e continua fazendo a alegria de muitos profissionais, dando um ritmo na carreira, você também se transformou, você assumiu riscos com a sua consultoria. Do meu lado, essa postura de assumir riscos, acho que ela é prioritária na questão de você ser bem-sucedido em novas oportunidades. Então, assim, você se esconder é você abrir mão de tudo. A partir do momento que mas aí eu acho que o ponto importante ainda é você ter a noção de que você precisa daquilo. Que aquilo é naquele momento. E que aquilo talvez gere um esforço maior, né, neste momento,
você vai ser recompensado lá na frente. Isso me parece ponto comum nisso aí. Sim. E quem fala que não passou por isso na vida, tá mentindo. Então, assim, para mim, eu tive que... Eu falei assim, eu vou. Eu tenho que me estruturar para saber falar com as pessoas, que isso vai ser um benefício e não um malefício. Vai gerar medo, vai gerar dúvida? Sim, vai, mas precisamos tomar riscos. Isso é quando você fala de assumir riscos, a sua carreira, ela teve um período longo na CPFL. Para quem está aqui nos assistindo, depois a gente vai compartilhar o LinkedIn do Rampazzo, vocês vão poder ter mais acesso. Mas, resumidamente aqui, você teve um histórico longo na CPFL, você dá aula há muito tempo, né? Me conta um pouco como é que é equilibrar 2 trabalhos, família, vida pessoal, lazer. Como é que é equilibrar tudo isso? Eu sou casado vou fazer 20 anos no ano que vem. Uau! Em 2001, estou com 2 filhos, eles já estão em idade pré-adolescente, 12 anos, e o meu filho está indo para 15 anos, então acho que acho que 15 entra na adolescência. Bom, ainda não. Para a gente é sempre criança, né? Mas quando eu defendi o mestrado em 2006, na sequência eu fiz eu dava aula e tudo mais, mas aí chegou essa questão até de tomar risco. Só eu vou voltar um pouquinho para poder responder. Claro. Nesse intervalo que eu estava no mestrado, a minha esposa também, ela trabalha, ela tem toda a independência dela. Ela já estava no doutorado naquela época, que eu estava no mestrado ainda, e a gente estava morando em Ribeirão Preto. E ela conseguiu uma bolsa de pós-doutorado na Faculdade de Odontologia aqui da Unicamp, de Piracicaba. Resumo da ópera: tivemos que mudar para Piracicaba. Para mim, ok, estava voltando para minha cidade. Mas só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Resolvemos planejar o nosso primeiro filho. E aí, quando saímos de Ribeirão Preto, a Adriana já estava grávida do Roger, começando a gestão. Então aí eu fiquei na ida e vinda Ribeirão, Piracicaba e São Paulo, porque aí nesse meio tempo eu estava dando aula na USP de Pirassununga também como temporário. Janeiro de 2007, início de janeiro, a CPFL me chamou, depois de um processo seletivo de 4, 5 meses que eu prestei. Uau! E nesse meio tempo eu já tinha tentado uma vaga em Ribeirão e uma vaga em Campinas, e uma vaga em Piracicaba mesmo. Campinas, Piracicaba e Ribeirão. Ribeirão, o processo não deu certo, talvez eu era muito júnior, talvez, para eles, tudo bem. Em Piracicaba, que era o meu desejo, não deu certo. E aí Campinas deu certo. Então eu tinha que quebrar aquele meu elo que eu estava dando aula para vestibular, de faculdade, defendendo mestrado, e eu tinha acabado por pouco que eu não entrei no doutorado na FGV. E eu estava assim, por estar estudando demais, estudando muito matemática. Assim, eu fui muito bem na prova do doutorado, que é o outro vestibular também, né? Assim como para a economia você tem a ANPEC, Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, tem da ANPAD, Administração. Então eu prestei ANPAD, mas por isso que minha vida talvez tivesse mudado. Isso foi em 2006. 2006. Então eu estava prestando ao mesmo tempo processos de empresa e também vendo de continuar com a pós-graduação. Então daria, para mim, parecia ser mais o racional correto. Mas enfim, eu não entrei no processo da GV porque eu não tinha publicação. Eu não tinha conseguido publicar ainda meus resultados do mestrado. Uma pena,
ficou para trás, mas entrei na CPFL. Nesse meio tempo saiu Campinas. Uhum. E aí o que acontecia? A partir do momento que eu entrei na CPFL, beleza, eu ajustei o pé na região, né, saí de Ribeirão Preto e fui para Piracicaba, porém eu ia e voltava todo dia para Campinas. Né? E assim, eu entrei numa área na CPFL, na área financeira, na área de relações com investidores. E a gente acompanhava o mercado da Bolsa, né, o dia inteiro, das 10 às 6. Mas assim, era uma área estratégica, que era demandada pelo VP financeiro, pelo CEO, fazíamos apresentações com a área de estratégia, com a área de novos negócios, apresentações para o conselho. Então, às vezes, tínhamos que acompanhar o que? A agenda dos executivos. Então, 9 horas da noite era... Né, Era dia. Era dia, exatamente, era muito normal. E quando você me pergunta, ou quando você me perguntou a respeito desse equilíbrio entre trabalho, filhos, casa, o pessoal, o profissional, foi um período muito difícil porque a gente sempre pensa no plano A, no plano B, no plano C, para você ter um resguardo financeiro. A gente sempre, pelo menos, a cabeça do homem é assim, né? Era assim, hoje não sei como está. Hoje a minha pelo menos mudou. Eu vou explicar o porquê. Então assim, eu deixava minha casa com meus filhos pequenininhos, minha esposa, tinha minha sogra na época também que me ajudava, e eu voltava assim, tarde da noite. Então de 2007 a 2010 eu não dei aula, então não tinha plano B, só tinha plano A. Até que em 2000, só que assim, também me consumia muito, né? Porque além de trabalhar altas horas, eu tinha que pegar a estrada de volta. Teve época que a gente mandou 3 horas da manhã, e eu fazia questão de voltar. Eu precisava ter aquela visão de ver a molecada dormindo, né? Fazer, pô, estão aqui, vi, já fiz minha parte. Muito pouco, né? Mas enfim. E aí depois, em 2010, me convidaram para dar aula. Aí no início falaram que era só uma disciplininha, de segunda ou de terça, não lembro agora. É sempre assim, vem só para uma noite. Só que essa uma noite virou todas as noites da semana e também virou sábado. Então, o que começou a acontecer? Isso foi até 2013. 2010 e 2013. Estamos falando de 4 anos. Eu comecei a ter os trabalhos da CPFL e aí, ao mesmo tempo, eu tinha que cumprir o horário, a carga horária da faculdade. Eu me comprometi demais e aí isso vai te dando, vai acumulando. E aí, eu não sei como que eu sobrevivi, assim, vamos dizer, eu não sei como o casamento sobreviveu, na verdade, né? Porque pensa bem, chega um momento que eu chego em casa meia-noite e eu não converso com ninguém, porque tá todo mundo dormindo. Aí no dia seguinte, eu tenho que sair para ir para Campinas. Meus filhos estão dormindo. Então eu fiquei a semana inteira, assim, fiquei por muito tempo, sem ver meus filhos durante o final de semana, nem minha esposa. Eu não sabia o que estava acontecendo em casa. E aí muitas vezes eu encontrei, por exemplo, eu cheguei em casa e não tinha ninguém, estava no hospital. Porque aquelas crises, né, de resfriado, com gripe, enfim. E aí você começa a entender que a vida não é só trabalho. E aí eu comecei, aí até 2016, aí eu saí dessa faculdade, depois eu fui para outra, aí depois eu só fiquei na pós, mas você vê que as coisas vão acontecendo porque tem que acontecer, né? Então assim, a partir do momento que você não consegue dar conta, não é que você não, eu consegui dar conta, mas é que assim, não estava sendo uma coisa construtiva. Indo muito como pessoa. E eu começava a ter, como que a gente pode dizer? Não é remorso. Começava a ter remorso de estar tanto tempo fora de casa por conta da preocupação por questão financeira. Sei que em 2016 eu tomei aí a questão de correr riscos.
eu dei um basta nas aulas. E aí eu fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos sem dar aula. Só que o trabalho do CPFL já era muito grande. Né? Aí você focou só na CPFL. Sim, só. E olha que me convidaram para dar N cursos. Eu neguei tudo porque eu precisava reencontrar meu espaço dentro de casa. Eu precisava mais do que estava acontecendo com meus filhos na escola. Eu precisava ir, por exemplo, no futebol com meu filho de sábado de manhã. E aí eu teve o dia que isso estava me incomodando foi um sábado de manhã que meu filho estava jogando na escola, só que 2 horas eu precisava estar em Campinas para dar uma disciplina de sábado à tarde. E eu não sei por que eu aceitei. Aí esse para mim foi, de novo, foi a gota d'água. Essa gota d'água é igual aquela lá da apresentação que eu fiz na faculdade. Chega, vamos mudar de novo. E para mim foi uma mudança extremamente positiva. Mais à frente, em 2018, eu saí do mundo corporativo, SPFL, e a gente trocou no foco do empreendedorismo. Como é que foi essa transição? Sair da CPFL, universo CLT, e essa decisão de empreender? Eu acho que essa questão de tomar riscos, eu olhava para as outras pessoas que estavam fazendo isso. Quando você trabalha numa empresa que te dá suporte, que tem tradição, ou tinha pelo menos, se você fizer seu trabalho de forma, se você entregar o que precisa, se você se dedicar, a empresa reconhece isso. E lá reconheceram bastante. Um momento da minha carreira lá dentro que eu fiquei estagnado, e aí foi uma, eu posso dizer que foi até meio que por minha culpa isso aí. É aquela coisa, eu fiquei acomodado. Eu poderia ter procurado novos ares, poderia ter me movimentado dentro da empresa, mas a gente sempre fica com aquele, né, será ou não? Então, quer dizer, aí aquele pensamento mais ousado não fez soar assim, a lampadinha para fazer isso. E aí, quando eu fiz, aí chegou um momento que a empresa também via que eu não ia agregar mais, e aí ela resolveu me desligar. Beleza. Então, me parece que, como eu disse, as coisas falam por si. E aí a gente fazendo depois pensando o porquê das coisas, aí tem as duas coisas. Talvez se tivéssemos sido mais proativos na questão de buscar um lugar dentro da própria corporação, talvez isso não teria acontecido, porque minha área sofreu também. Quer dizer, na verdade a empresa foi comprada pelos chineses. Houve uma reestruturação. Da minha área, por exemplo, houve uma reestruturação grande. Eu já não estava mais trabalhando em relações com investidores, eu estava trabalhando em projetos internos lá. Então, tinha desviado um pouco. Exatamente. Cumpri bem minha função. Só que no momento que aí quando eu comecei a ter esse start de procurar coisas lá dentro, aí já não dava mais, já estava já com a sentença. Talvez a sua observação de procurar algo diferente, essa observação é tarde. A minha percepção correu tarde. Mas os sinais já estavam sendo lançados, né? Então, assim, a gente precisa ter muita clarividência do ambiente que a gente está. Sim. Como eu falei, eu tenho a minha culpa, mas também poderia ter um entendimento do outro lado. Mas, enfim, ok, acabou um relacionamento, porém começamos outro. E conta um pouco, como é que é o seu novo negócio? A AgroBrain, o que ela faz? Quanto tempo está no mercado? Como é que está sendo viver como empreendedor? Na verdade, a AgroBrain, ela veio depois ainda. A AgroBrain nasceu de uma
de um relacionamento que eu tenho com meu sócio, de uma experiência anterior, que foi justamente após que eu saí da CPFL, alguns amigos estudamos juntos na USP, todos já na faixa dos seus 45, 46 anos, 45 a 50, muitos deles executivos, né, já de mercado, bem conceituados, resolveram unir esforços para empreender no agronegócio, em consultoria, nas mais diversas atividades. Então, unir um perfil de cada tipo. Eu, por exemplo, mexendo com investidores, olhando para a governança corporativa, um outro que veio de banco, outro que veio de usinas e trabalha com risco, outro de inovação. E aí nos unimos junto a uma empresa que já está consolidada, né? Que ela trabalha originalmente com consultoria de riscos. E aí a gente desenhou esse projeto. A gente fez até alguns trabalhos interessantes, mas durou um ano essa parceria. E aí, depois disso, a gente migrou para a AgroBrain. A AgroBrain nasceu nesse sentido de prover esse tipo de solução para as empresas, para os produtores do agronegócio. Assim, na verdade, o agronegócio não se resume somente à terra, né? Ao produtor. Não, de forma alguma. O negócio está presente na cadeia produtiva inteira. Então, assim, a gente está falando de supermercados, indústrias de fertilizante, estamos falando de negociadores de commodities, a gente fala de energia, né? Indústria de refrigerantes, cerveja, uma série de coisas. Então é uma oportunidade interessante e assim, a gente entendeu que por mais que há muitos empreendedores, há espaço para todos. Sim. Então a nossa ideia hoje é justamente trabalhar com projetos para ajudar os produtores, as empresas. E nesse sentido você tem muita oportunidade. Então a gente começa a ver coisas que quando a gente está dentro das empresas, a gente não costuma enxergar, né? Isso é importante. Quando você fala que estava na CPFL e notou que era necessário aplicar mudanças na sua carreira, você percebeu isso um pouco tarde. Hoje, como empreendedor, você julga que a sua sensibilidade está mais afinada para pegar o trem na hora certa? Sim. O que eu achava interessante é que eu já tinha essa visão dentro da CPFL, porque eu estava olhando, na verdade, eu discutia com outros alternativas de investimento e de oportunidades, porque as pessoas sempre me procuraram para isso. Sempre me pediram um aconselhamento, o que eu achava, uma opinião, e eu mesmo não tomava essa iniciativa. Mas assim, Casa de ferreiro, espeta de pau. você passou pelo meu crivo, muito conhecimento, assim, que as pessoas acabaram usando. E eu vi que as pessoas estavam se movimentando. Muita gente boa saiu de lá, por exemplo, assim como das outras empresas acontece também, para tocar o próprio negócio, uma oportunidade que viu lá dentro. E eu simplesmente ignorei isso, porque justamente eu estava muito acomodado, né? Mas hoje eu vejo que hoje eu estou muito mais ágil nesse radar das coisas, né, das oportunidades. E o que eu acho legal é que eu tenho um trânsito muito bom nesse tipo de abordagem, né? Assim, eu falo muito, talvez até o próprio exercício da CPFL ter que falar com as pessoas me ajudou nesse sentido. Então eu uso muito dessa competência que eu tive que desenvolver lá para formatar os produtos, para entender o que as pessoas precisam, né, o que o empresário quer, para chamar determinadas pessoas para fazer tal trabalho que a gente não tem expertise, mas, pô, tem um parceiro para isso. Né? Eu trabalho com, sei lá, eu posso
fazer um pouquinho de governança, fazer um estudo de oferta e demanda, fazer uma análise financeira, mas eu não vou trabalhar, por exemplo, com competências de recursos humanos, por exemplo. Eu não tenho essa virtude. Aprender com quem sabe. Ou podemos chamar quem sabe. Hoje, por exemplo, eu tenho um grupo de focados em negócios sustentáveis, que é justamente o que está, com essa pandemia, virou uma coqueluche. É o que está borbulhando. Que é o famoso, a sigla ESG, né? Ou a ASG em português, ambiental, social e governança. Sempre foi falado, desde que eu entrei nesse mundo de relacionamento com investidores, há 2020, 15 anos atrás, que se fala em sustentabilidade. Né? Só que assim, na cabeça das pessoas, abraça a árvore, não é verdade. Mas com a pandemia viu que é necessário você agregar esses aspectos socioambientais, não financeiros, aos financeiros. Sim. E aí eu tive a iniciativa de criar um time com um microbiologista, com engenheiro agrônomo, com engenheiro florestal, com ambiental, com advogado, com ambiental, com economista. Mas eu não domino. Mas você tem um time multifaceta. Troco ideias. Eu troco ideias. Né? Então, assim, a questão das parcerias hoje, dos relacionamentos, são muito importantes. Né? Hoje, no mundo que você está conectado e tudo mais, a Agrobrain resolveu trabalhar em rede. Nosso foco é a relação ganha-ganha. Óbvio que nem sempre vai dar certo, porque cada pessoa vai ter o seu timing de entrada no projeto, talvez para ela não interessa aquilo. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para isso também. Isso gera muita confusão. Relacionamento com as pessoas, né, com os profissionais. Alinhamento de expectativa. E é uma coisa que também, desde que eu saí das PFL, isso aí tem me tomado um bom tempo para eu entender isso aí também, né? Gestão de pessoas, né? Eu não fiz o curso, não fiz nenhum curso, mas eu estou tentando ver como se desenvolvendo aí na prática. Exatamente. Já passei por muito problema com as pessoas, porque eu acho que a gente está num timing, a pessoa acha que não está, a pessoa te chama para um negócio, mas ela não cumpre. Aí quando eu chamo uma pessoa que ela espero que ela cumpra, ela some, depois ela aparece de novo do nada, e você não entende por que aparece. Então, assim, você vai... Eu acho que, na verdade, cada pessoa tem um timing certo para as coisas, né? Acho que o mais importante de tudo é a gente ter esse entendimento que as pessoas não são descartáveis. Porque na primeira briga, na primeira discussão, a gente já descarta, né? Eu não quero trabalhar com essa pessoa. Mas, na verdade, talvez não seja assim, né? A gente precisa entender as características de cada pessoa também. Saindo do âmbito profissional, até entender elas, né? É a maturidade que a gente vai ganhando para se relacionar. Campazzo, os nossos seguidores estão aqui com papel e caneta na mão, porque eles sabem que todo convidado traz uma dica de ouro. Então, agora eu te convido para que você possa compartilhar algo que na tua carreira profissional fez todo sentido e pode ser que inspire também as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Olha, eu passei por várias tomadas de decisão ao longo desse tempo, né? Desde o que eu queria para minha vida, de fazer, se eu queria ficar aqui em Piracicaba ou não, se eu mudava de cidade, se eu ia fazer faculdade de economia ou não ia, dar aula, ir para empresa, trabalhar no corporativo, ou abrir um negócio próprio, enfim. Como eu já frisei aqui, a gente já conversou, eu acho assim, a gente tem que seguir o nosso filho. E para isso a gente precisa tomar risco. E eu acho que se a pessoa quer ter sucesso numa carreira, independente do que ela vai fazer, ela pode tocar violino,
e ir para a Rússia, aprendeu na Alemanha, ela está indo para o lugar certo. Só que ela vai tomar risco, só que ela vai abrir mão de muitas coisas, mas vai ganhar outras. Então eu acho que ter essa avaliação, fazer essa avaliação de não somente emocional, mas também usando a cabeça, eu acho que a pessoa já parte já assim 3 posições na frente nessa corrida para ganhar posições. Então eu acho assim, se aparecer uma oportunidade, não deixe passar, porque aconteceu isso comigo já. Eu deixei passar. Não 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. Mas porém, outras que apareceram, eu peguei. Rampazzo, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui com a gente, disponibilizando a sua história de vida, o seu tempo, contando coisas para nós aqui que talvez, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Para quem está nos assistindo, nós vamos deixar o contato do Rampazzo aqui, para que quem quiser saber mais, pode entrar em contato no Facebook, no Instagram ou no LinkedIn. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no LCA Entrevista, Rampazzo. Obrigado, Lilian. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês a minha experiência de vida profissional e conte comigo no que precisar aí. Se eu precisar de alguém para conversar novamente, estou à disposição. Obrigada. Até mais. Tchau.